Olhe bem para ela. O que você vê? Um sorriso? Ou talvez algo mais? A famosa Mona Lisa, pintada por Leonardo da Vinci, carrega em seu rosto um enigma que atravessa os séculos. Em uma época de descobertas e revoluções, ela surgiu com uma expressão que ninguém conseguiu decifrar completamente. O sorriso, sutil e fugidio, parece mudar dependendo de como você a observa. Às vezes é um sorriso pleno, outras, apenas um esboço tímido. Mas o que é que realmente está por trás de seus lábios curvados? Criada entre 1503 e 1506, esta obra de arte se torna ainda mais intrigante quando pensamos nas intenções de seu criador. Da Vinci, com sua mente brilhante e curiosa, não estava apenas criando um retrato. Ele estava capturando algo mais, uma ideia, uma sensação, um estado de espírito quase inatingível. A técnica com a qual ele a pintou, com o jogo de luz e sombra, parecia dar vida ao rosto da Mona Lisa, e de alguma forma ele conseguia mantê-la viva em seu silêncio, como se ela fosse uma mulher que nunca se entregaria completamente, jamais revelando o seu segredo. Mas o que Da Vinci realmente queria dizer com aquele sorriso? O que ele viu em sua modelo que não conseguimos entender, e é aqui que o mistério começa. A Mona Lisa nunca será apenas uma pintura. Ela é um convite a ir além da superfície, a explorar o que não pode ser visto, o que está oculto nas sombras de seu sorriso. Cada observador vê algo diferente, e isso faz com que a obra se torne atemporal. O que mais poderia ser dito sobre ela? Agora, com esse mistério pairando no ar, vamos entender um pouco mais sobre a história que deu origem a essa obra-prima. Como ela foi criada e o que estava acontecendo no mundo quando Da Vinci a pintou. O que muitos não sabem é que a Mona Lisa não apareceu do nada. Ela foi fruto de uma época de incríveis transformações. O Renascimento, o período em que as artes, a ciência e a filosofia floresceram como nunca antes. Leonardo da Vinci, um gênio de múltiplos talentos, não estava apenas pintando um retrato, ele estava criando algo muito maior. A obra surgiu entre 1503 e 1506, um período em que o mundo parecia estar em constante movimento, em que a visão de mundo estava sendo remodelada e a arte, pela primeira vez, se tornava uma janela para a alma humana, e não apenas uma representação da realidade. A pintura, de tamanho relativamente pequeno, foi criada para Lucrezia del Giocondo, uma mulher do norte da Itália, casada com um rico mercador. Mas ao longo do tempo, o que parecia ser um simples retrato de uma mulher burguesa, com suas vestes e seu olhar sereno, se transformou em algo mais profundo, algo que transpassava a simples figura humana. A técnica revolucionária de Da Vinci, o sfumato-nu, que ele usou para criar os contornos suaves e o semblante etéreo da Mona Lisa, trouxe uma nova dimensão à pintura, algo que nunca antes tinha sido visto. Mas o que realmente torna a Mona Lisa tão única é o que não se vê. É o silêncio no ar, a leveza do sorriso, a sensação de que algo está prestes a ser revelado, mas ao mesmo tempo está sendo guardado com firmeza. Essa obra não era apenas mais uma pintura. Ela se tornaria o epicentro de um mistério que ecoaria por gerações. Com a pintura pronta, ninguém poderia prever o que viria a seguir. Como Leonardo deve ter se sentido ao terminar aquela obra? Talvez o sentimento de que ele não estava apenas capturando um momento no tempo, mas criando algo que séculos depois ainda deixaria o mundo em suspenso, refletindo sobre o que de fato estava sendo dito com aquele olhar e sorriso. Agora, com esse pano de fundo em mente, precisamos entender a identidade da mulher por trás de todo esse mistério. Quem era ela realmente? A verdadeira identidade da Mona Lisa tem sido um dos maiores mistérios da história da arte. Quem era a mulher por trás daquele sorriso tão esquivo? Acredita-se que ela seja Lisa Gherardini, uma mulher florentina, casada com o rico mercador Francesco del Giocondo, e foi provavelmente essa a razão para o nome Mona Lisa. Mona, que significa minha senhora em italiano, e Gioconda, o sobrenome da mulher. Mas essa explicação parece simplista demais, não é? Afinal,
Quem seria capaz de capturar tanta emoção e complexidade de uma mulher aparentemente comum? Há quem diga que a obra representa uma idealização do espírito feminino, uma fusão entre o real e o imaginário. Mas se ela realmente era Lisa Gherardini, então por que Leonardo capturou mais do que sua aparência física? Por que seu olhar parece tão profundamente introspectivo, como se carregasse segredos do passado e do futuro? A verdadeira identidade dela, na realidade, nunca foi confirmada, e isso só aumentou o fascínio sobre o quadro. Há também teorias que indicam que a Mona Lisa poderia ser uma versão idealizada de Da Vinci a si mesmo, ou até mesmo uma representação de sua mãe, pintada em uma tentativa de recriar a perfeição inatingível. O mistério não acaba aí. Outras especulações ligam a Mona Lisa a figuras históricas de grande destaque, como a famosa cortesã Isabela d'Este ou até mesmo a amante secreta de Da Vinci. Cada uma dessas hipóteses adiciona mais camadas à pintura, tornando a identidade de sua modelo algo cada vez mais enigmático, quase impossível de desvendar. O que sabemos, no entanto, é que, da mesma forma que a mulher no quadro, a identidade dela continua a fugir de nós, desafiando a história e nos desafiando a procurar respostas. Agora, com esse mistério ainda mais profundo, surge uma pergunta que assombra os estudiosos e observadores da arte até hoje. Qual foi o impacto dessa pintura no mundo? Como ela foi capaz de transcender o tempo e a história? Vamos explorar agora o que aconteceu quando a Mona Lisa deixou de ser apenas uma obra de arte e se tornou um símbolo de algo muito maior. Agora, imagine o quadro da Mona Lisa em suas mãos, mas não como uma pintura estática em um museu. Imagine o que acontece quando ela desaparece por completo da vista do público. Em 1911, a Mona Lisa foi roubada do Museu do Louvre e sua ausência não passou despercebida. Durante 2 anos, ela ficou perdida, desafiando a imaginação coletiva de um mundo que até então só conhecia a obra como um ícone indiscutível. Durante esse período de desaparecimento, o mistério aumentou ainda mais. E algo inesperado aconteceu. A pintura se tornou ainda mais famosa, mais desejada, mais valiosa. A simples notícia de seu roubo espalhou-se como um incêndio. Em todo o mundo, a Mona Lisa virou o centro de todas as atenções. Sua ausência criou um vazio, uma lacuna que ninguém conseguia preencher, tornando a busca pela pintura quase tão fascinante quanto a obra em si. A mídia e os jornais à época ajudaram a alimentar esse fervor, criando uma narrativa em torno de sua perda que fazia com que todos desejassem vê-la novamente, tocá-la, entender seu poder. Quando finalmente a pintura foi recuperada em 1913, ela não voltou apenas como uma obra de arte. Ela retornou como um símbolo de resistência ao tempo, à perda e ao esquecimento. O roubo fez com que a Mona Lisa deixasse de ser apenas um quadro admirado por alguns para se tornar um ícone global, um objeto de desejo universal. E ao ser reintegrada ao Louvre, ela não estava apenas mais uma vez exposta. Ela havia se tornado a imagem definitiva da arte, da cultura e da história. Agora, o que será que esse roubo diz sobre a própria natureza da Mona Lisa? Como uma simples perda foi capaz de transformar sua presença em algo ainda mais poderoso e desejado? E, mais importante, como sua fama só aumentou a partir daquele momento, como se a própria obra estivesse destinada a ser imortal. Para entender isso, precisamos olhar para o impacto duradouro que a Mona Lisa teve em gerações de artistas, pensadores e até mesmo na cultura popular. Vamos seguir para descobrir como ela se tornou um ícone além da arte. Com a fama global que a Mona Lisa conquistou, ela não permaneceu restrita aos muros do Louvre ou aos olhos dos estudiosos. A imagem dela se espalhou para os lugares mais inesperados, tornando-se um símbolo em diversos contextos culturais, políticos e até comerciais. Artistas, escritores e pensadores começaram a usar seu sorriso enigmático como uma metáfora para aquilo que é inatingível, o que está além da compreensão humana, e até para refletir as complexidades do próprio ser humano. O quadro passou a ser uma imagem simbólica de tudo o que é sutil,
misterioso e eterno. De Salvador Dalí a Marcel Duchamp, o quadro da Mona Lisa foi reinterpretado, reimaginado, desconstruído e reconstruído em incontáveis formas. Duchamp, com sua irreverência, até colocou um bigode na Mona Lisa, transformando a obra em uma crítica satírica à própria arte clássica. Mas mais do que isso, ele estava dizendo algo fundamental. A Mona Lisa não é apenas um retrato, é uma ideia. A ideia de que a arte pode ser desconstruída, provocada, questionada e que até mesmo as obras mais sagradas podem ser revisadas. E não parou por aí. A Mona Lisa também se tornou um símbolo de massa, de cultura popular. Sua imagem estampada em produtos, camisetas, anúncios e até memes da internet reflete como essa pintura transcendeu sua origem, como se tornasse uma espécie de assinatura visual. Ela foi incorporada ao nosso cotidiano de uma maneira que poucas obras de arte conseguiram. Mas o que isso nos diz sobre o poder da arte e de como uma obra pode sair do seu contexto original para ser transformada em um fenômeno global? Como o retrato de uma mulher silenciosa, de expressão ambígua, se tornou uma imagem universal, capaz de evocar diferentes sentimentos e interpretações a cada geração. Agora que entendemos como a Mona Lisa conquistou e permanece influente em tantas áreas, há uma pergunta que fica no ar. Será que a arte, em sua forma mais pura e genuína, já estava predestinada a ser algo além do que se podia imaginar? Para explorar essa questão, vamos olhar mais de perto para a história da própria Mona Lisa e os bastidores da criação dessa obra-prima. Como Leonardo da Vinci concebeu uma imagem que, mais de 5 séculos depois, ainda domina as conversas, os pensamentos e as emoções do mundo todo. Para entender o verdadeiro poder da Mona Lisa, precisamos voltar à sua criação. Como foi possível que, em 1503, Leonardo da Vinci criasse uma obra que transcenderia os limites do tempo e da história? Durante o Renascimento, Da Vinci não era apenas um pintor, mas um pensador, cientista e engenheiro. Ele acreditava que a arte não era apenas sobre representar o mundo visível, mas sobre capturar a essência do ser humano. A Mona Lisa, com seu olhar penetrante e sorriso enigmático, é a materialização dessa visão revolucionária. Leonardo não se limitou ao convencional ao criar a Mona Lisa. Ele usou técnicas inovadoras, como o esfumato, um método de sombreamento suave que permitiu criar uma transição quase imperceptível entre as cores, dando à figura uma qualidade etérea e quase viva. Mas o que estava por trás disso tudo? O que fazia Leonardo acreditar que essa mulher, com um sorriso tão discreto, poderia se tornar o centro da arte e da filosofia por séculos? Ele sabia que a verdadeira genialidade estava em capturar algo além da superfície, algo que desafiasse a lógica, que deixasse o espectador com uma sensação de mistério que só o tempo seria capaz de revelar. Da Vinci foi um mestre em humanizar seus retratos. Mas a Mona Lisa vai além disso. Ela não é apenas uma mulher retratada, mas uma expressão de todas as emoções humanas possíveis. Seu sorriso parece guardar segredos, enquanto seus olhos parecem olhar para dentro de nós, ao invés de para fora. Cada vez que olhamos para ela, é como se ela estivesse nos dizendo algo diferente, algo novo. Como Leonardo conseguiu, com apenas pinceladas, nos deixar tão envolvidos com essa figura silenciosa e misteriosa. Sua genialidade vai além da técnica. É como se ele tivesse capturado a própria alma de uma época e da condição humana. Agora que entendemos o processo criativo por trás da Mona Lisa, podemos perguntar: o que isso nos diz sobre o legado de Leonardo? Como ele, um homem de uma época distante, conseguiu criar uma obra que ainda fala conosco de maneira tão direta e intensa? Para entender isso, vamos explorar o impacto dessa obra-prima ao longo dos séculos e sua importância nas gerações futuras. Como a Mona Lisa conseguiu, de forma tão simples e profunda, criar um vínculo emocional que perdura até hoje? A Mona Lisa não é apenas uma obra de arte. Ela é um enigma, um espelho do que é humano, um ícone que ultrapassou as barreiras do tempo, da cultura
e da história. Criada por um dos maiores gênios da humanidade, Leonardo da Vinci, sua imagem tornou-se muito mais do que a de uma mulher retratada. Ela se transformou em um reflexo da complexidade da vida, da eterna busca pelo conhecimento, do mistério que define nossa existência. A história de sua criação, do roubo e de sua subsequente recuperação, até o papel que ela desempenha em nossa cultura popular hoje, revela algo profundo sobre o poder da arte. A Mona Lisa não só encantou gerações, mas também desafiou a compreensão de quem somos e do que é capaz a arte de transmitir. Seu sorriso misterioso não é apenas uma característica física, mas uma chave para entendermos as emoções humanas mais profundas, aquelas que nunca podem ser totalmente explicadas, mas apenas sentidas. De pintores e filósofos a escritores e cineastas, de Duchamp a Dalí, a imagem da Mona Lisa serviu como um ponto de partida para reflexões, reinterpretações e uma contínua jornada de reinvenção. Ela se tornou parte de nossa vida cotidiana, transcendeu o espaço do museu e se espalhou para os lugares mais inesperados. E mesmo com o passar de 5 séculos, ela ainda nos fascina, nos intriga, nos provoca. No fim das contas, a Mona Lisa é uma obra imortal, não apenas pela técnica incomparável de Da Vinci, mas pela maneira como ela nos faz questionar o próprio sentido da arte, do tempo e de nossa existência. Uma simples pintura, mas que carrega em si a complexidade de todo o universo. E enquanto sua imagem continuar a nos olhar, ela nos lembrará de que a arte, de fato, nunca acaba. Ela apenas se reinventa e nos faz olhar para o mundo com novos olhos.